Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos as letras na matemática, incógnitas e variáveis, letras que representam números. Mas, afinal, qual o papel das letras quando nós inserimos em cálculos matemáticos? Nós começaremos analisando uma situação que provavelmente vocês já viram, um enigma. Dá uma olhada. Reparem, se nós somarmos 3 estrelas, o resultado é igual a 12. Se nós somarmos uma estrela mais uma lua, o resultado é 6. E se nós multiplicarmos a estrela pela lua, qual o resultado? Vocês já resolveram esse tipo de desafio? Vocês podem ir pensando, mas a ideia aqui é que nós estamos representando valores desconhecidos por figuras, mas nós podemos muito bem trocá-las por letras. Reparem, vamos escrever a estrela com as iniciais E mais E mais E. Já a estrela e a lua, a gente vai somar E mais L. E o produto que a gente quer achar, a estrela vezes a lua, nós podemos fazer E vezes L. Nós trocamos figuras por letras. Só que no final, tudo representa a mesma coisa, um valor desconhecido. Então não tem mistério. Letras na matemática vai representar ou um valor desconhecido ou uma variável. Pensaram aí? Qual o valor da estrela e qual o valor da lua para chegar no produto da estrela vezes a lua? Resolver esse enigma ficará como um desafio para vocês. Depois confiram com o seu professor. Agora nós vamos ver o significado das letras na matemática. Dá uma olhadinha no slide. Existe um campo da matemática que estuda operações com letras e números, que é chamado de álgebra. Esse campo utiliza letras para representar números através de expressões algébricas e equações matemáticas. E essas letras, que no problema inicial foi representado por figuras, nós podemos chamar de duas formas, depende do contexto. Ela pode ser uma variável ou pode ser uma incógnita. Vamos identificar cada caso. Reparem, vamos imaginar que a gente tem uma caixa que faça uma transformação, uma caixa mágica. Ela faz, nesse caso, o número virar o dobro. Então, vamos ver o dobro de 1. 1 entrou nessa caixa e vai sair quanto? Sai 2. Pois o dobro de 1 é 2. Agora, vamos imaginar o 15. Entrando nessa caixa, qual o valor que vai sair? O dobro de 15 é 30. Mas nós podemos também fazer o dobro de números negativos, números decimais. Vamos ver um exemplo incluindo esses números. Nós temos aí menos 1,3. Se a gente calcular o dobro, entrando na caixa, ele vai sair menos 2,6. Mas aonde eu quero chegar? Se a gente quiser representar o dobro de um número qualquer, vocês viram que a gente tem diversas possibilidades. Quando a gente quer um número qualquer, representamos por uma letra. Vamos chamar aqui da letra X. Se X entrar na caixa, quanto vai sair? O dobro de X é 2x. Aí a gente coloca as letras na matemática. Reparem que esse X, ele representa um número qualquer. E nesse caso a gente quer dobrar esse número. Então, nós podemos falar que o 2x é uma expressão algébrica. E o x, ele é uma variável, pois pode assumir diferentes valores, como nós vimos anteriormente. Gente, mas tenham atenção, a gente juntou 2x, mas 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, ou seja, o dobro do número desconhecido representado pela letra x. Agora nós vamos ver alguns exemplos onde nós escreveremos expressões algébricas que representam algumas frases. Dá uma olhada no slide. O triplo de um número. Reparem, esse número
a gente pode representar por uma letra. Aqui eu vou mudar, vou chamar de y. A gente quer o triplo, então o triplo é 3 vezes y, que é a mesma coisa que 3y. E a metade de um número? Novamente, um número nós podemos ter diversos. Então a gente vai representar por uma letra, para poder sintetizar. Vamos agora chamar de letra A. Você pode chamar até pela inicial do seu nome. A metade de A é A dividido por 2. E vocês lembram? Divisão equivale a fração. Então nós podemos também representar como A sobre 2. Vamos a mais uma frase. A soma de 2 números consecutivos. Para ajudar, vamos lembrar o que são números consecutivos. E para isso a gente vai pegar um exemplo particular. Reparem, nós temos 3, e quem é o consecutivo? O consecutivo de 3 é o 4, porque o 4 pode ser escrito como 3 mais 1. Então vem uma unidade após o 3. E agora a gente vai pensar para um número qualquer. Vamos chamar por uma letra de n, número n. Então nós temos o número n e queremos somar com o seu consecutivo. Olhem o exemplo do 3. 3 mais 1. Então n mais 1, que é o consecutivo de n. E assim a gente pode também reescrever essa expressão n mais 1. Reparem, nós podemos somar o n mais o n mais n é igual a 2n. Então fica 2n mais 1. Essa expressão representa a soma de 2 números consecutivos. E agora a gente vai identificar as variáveis, pois essas letras representam diversos números. As variáveis nesses exemplos são as letras y, a e n. Bacana, né, gente? Agora a gente vai ver como as variáveis estão presentes também em fórmulas matemáticas. Mais especificamente, vamos utilizar exemplos da geometria. Dá uma olhada no slide. Vamos ver a área do retângulo. Geralmente, a gente representa a base do retângulo pela letra B e a altura pela letra H. Aí poderia ser a largura pelo comprimento. Mas você lembra? A fórmula da área é igual a base vezes a altura, ou seja, B vezes H. Reparem que nós temos retângulos diferentes, uns maiores, outros menores. Então vamos dar um exemplo de um retângulo que tem a base 12 centímetros e a altura 8 centímetros. Para calcular a sua área, nós multiplicamos 12 vezes 8. E o resultado é igual a 96 centímetros quadrados. Mas reparem só, nós vamos pegar agora um retângulo menor, onde a base é igual a 9 centímetros e a altura 6 centímetros. E assim, para calcular a área, é só multiplicar 9 vezes 6, que é igual a 54 centímetros quadrados. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que nós temos diversas possibilidades de números para colocar na base e na altura. E por isso, a base e a altura, ou seja, a letra B e a letra H, são variáveis, porque nós podemos representar por diversos números. Viram que legal? Até em fórmulas matemáticas, nós temos a representação de letras que funcionam como variáveis. Então, galera, fiquem atentos. Mais uma dica. A palavra variável se dá pelo fato dos números poderem variar. Então, nós podemos assumir vários valores. Vamos ver mais um exemplo agora com o volume do cubo. Dá uma olhada. O volume do cubo é calculado através das suas arestas. O cubo é um sólido geométrico que tem todas as dimensões iguais, todas as arestas com a mesma medida. Então, assim, nós podemos representar a aresta pela letra A. E o volume é calculado elevando a aresta ao cubo. Elevar ao cubo é multiplicar por ele mesmo 3 vezes. São 3 fatores de A. Bom, agora aqui a gente vai dar
só uma noção geométrica. A gente pode fazer o que com esse cubo? A gente pode, por exemplo, aumentá-lo. Assim, o volume aumentará em função da aresta. Também podemos diminuí-lo. E assim também o volume irá variar de acordo com o valor da aresta. Sendo assim, nós temos que a letra A, que é a aresta, pode assumir vários valores. Então, A é uma variável também. Galera, lembram que no início da aula eu falei que as letras podem representar uma variável ou uma incógnita? Até agora nós vimos apenas as variáveis. Vamos ver um exemplo onde a letra representa uma incógnita. Ela é considerada uma incógnita. Dá uma olhada no slide. Vamos ler essa frase. O dobro de um número é igual a 50. Que número é esse? Bom, vocês lembram? O dobro de um número nós podemos representar por uma expressão algébrica. 2x. Nesse caso, a letra x seria uma variável se não tivesse a sentença igual a 50. Bom, nesse caso nós temos que colocar esse valor. E a expressão algébrica virou uma equação, porque aí a gente tem como achar o valor de x. Vamos fazer algumas tentativas. Se nós multiplicarmos 2 vezes 15, ou seja, o dobro de 15, dá 30. Então, não é 15. Se nós fizermos 2 vezes 20, né, o dobro de 20 é igual a 40. Então, esse número não é 20. Se nós fizermos o dobro de 30, nós achamos 60. Também não é 30. Mas se nós fizermos o dobro de 25, 2 vezes 25, nós achamos o número em questão, pois o resultado é igual a 50. Então, 25 é o valor do x, que nesse exemplo representa uma incógnita, ou seja, é a letra que representa o valor desconhecido de uma sentença matemática a ser determinado. E nesse caso nós determinamos. Então, nesse caso, o x tem um resultado, não tem vários valores, não tem vários resultados. Galera, as letras também estão presentes em situações do dia a dia. Vamos ver um exemplo, onde eu vou apresentar no slide e depois a gente vem para o quadro para resolver. Dá uma olhada. A mãe de Cauã trabalha com vendas. O salário dela é composto da seguinte forma: um valor fixo de R$ 1.300 por mês e um valor de R$ 12 por cada venda realizada no mês. Com essas informações, Cauã perguntou: será que eu consigo montar uma expressão algébrica que represente o salário da minha mãe? Vamos ver. Então, galera, vamos responder a dúvida de Cauã. Deixamos aqui registradas as informações que foram dadas no slide. Temos o valor fixo do salário da mãe de Cauã, R$ 1.300, e o valor que ela recebe, que é o valor por venda. Reparem, esse valor ele é variável. Por quê? Ele vai variar de acordo com a quantidade de vendas. Então, se ela vender, por exemplo, 1, ela vai multiplicar R$ 12 por 1. Se ela vender 2, vai multiplicar R$ 12 por 2. Nesse caso, a gente pode falar que o valor por venda, a gente pode representar pela letra x, ou uma letra qualquer. Então, vamos montar a expressão. Nós temos R$ 1.300, vamos deixar sem o sistema monetário, só 1.300, mais R$ 12 multiplicados por x. Então, 12 vezes x. Lembrando que nós podemos escrever apenas 12x. E nesse caso, vou pegar outra cor. O x é variável, pois vai variar de acordo com a quantidade de vendas de um mês. Entenderam? Agora vamos a mais um questionamento de Cauã. Dá uma olhada. A outra pergunta de Cauã foi a seguinte: num certo mês, minha mãe recebeu R$ 1.732.
eu consigo calcular a quantidade de vendas que a minha mãe fez? Então, galera, agora é outro tipo de pergunta. Reparem que a mãe de Cauã recebeu R$ 1.732. Essa expressão determina o salário da mãe de Cauã. Então, basta nós igualarmos essa expressão algébrica. Vou repeti-la. 1.300 mais... Lembram, eu posso escrever apenas 12x, que é x vezes 12, ou 12 vezes x. E ela recebeu, ou seja, o salário da mãe de Cauã foi igual a R$ 1.732. Agora, aqui nós temos uma equação. E nesse caso, a letra assume um papel diferente. E aqui, o x representa uma incógnita. Ou seja, é um valor específico que nós podemos determinar. É a quantidade de vendas necessárias para que a mãe de Cauã receba R$ 1.732. Mas, para resolver, Cauã vai esperar um pouquinho. Nas próximas aulas, em outras aulas, nós veremos procedimentos para resolver essa equação. Galera, vamos encerrando a nossa aula. Espero que tenham gostado. Viram que as letras representam diversas situações da matemática? Então não é um bicho de 7 cabeças. Aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!